Boa tarde de novo, né? É muito estranho que eu saí de um painel e vou pro outro e parece que eu virei outra pessoa. Olha lá, agora é o Renan que fala de pé, tudo bom? Meu discurso é um pouco mais motivacional, porque eu estou de pé agora com vocês. Mas eu vou dar o contexto carioca aqui, ok? E vou agora falar, eu vou tirar um pouco o bonezinho, o Renan militante, Renan Valete, o Renan pensando, o Renan conjecturando. Eu vou falar aqui como um cara de ação, quase como se fosse o General Renan, ou é melhor General Renan, né? Imaginando uma coisa mais clássica, né? Do que o, sei lá, o líder partidário Renan. Porque é meio cringe, né? Meio, tipo, bem gordão e tal. Bom, Renato, tá, né? Se fudeu, foi É, meio zoado. quase que eu caio, cara. Maravilhoso, Parada. Renato. Maravilhoso, Renato. Meu ponto, de maneira clara, é o seguinte: falando só, e nós não vamos permitir que o partido seja outra coisa do que o partido a mudar o Brasil, porque o que nós temos para fazer tem um prazo para ser realizado curto, um senso de missão, portanto, e vai ser muito difícil. Muito difícil. A gente já está botando o pé no acelerador, trazendo o tema central de uma declaração. Sabe que provavelmente o estado que vai mais eleger deputados federais para a missão será São Paulo. O próprio MBL surgiu em São Paulo. A gente tem essa vocação paulista, vocação bandeirante, mas não importa. O resgate do Brasil começa pela sua principal cidade. E é um paulistano falando isso. Vai começar por aqui. É um resgate da alma, é o resgate do espírito. É muito simbólico, é muito poderoso começar com isso. E quando eu conheci o Rafa, e esse é o ponto, e por isso que eu estou falando que isso é uma coisa minha, é um plano meu, e eu quero validar um plano com os cariocas. Porque eu nunca conversei nem muito com o núcleo aqui do Rio de Janeiro sobre isso. Quando eu conheci o Rafa apareceu no escritório, ele já tinha ajudado na campanha do Pedro Duarte, já acompanhava a gente. Conversei, a gente começou a construir e tecer uma relação de confiança. Se aproximou, conversamos, e isso é antes, inclusive, de eu ter começado com o Prender um Ator, com o slogan e a construção. Vamos alterar as leis do Brasil, vamos trazer o direito penal do inimigo, vamos transformar faccionados e grupos militares e paramilitares brasileiros em não mais brasileiros. A regra que vale para você não vai valer para ele. E vamos eliminar esses caras da nossa existência, porque essa é a nossa batalha do Riachuelo. Essa é a guerra civil brasileira. Para os Estados Unidos, a Guerra Civil Americana foi a guerra que marcou não apenas a libertação dos escravos, mas dois modos de ser. Um Estados Unidos que seria os Estados Unidos do plantation, os Estados Unidos mais atrasado do sul, ou os Estados Unidos moderno do norte. Os Estados Unidos que venceu a guerra tornou justamente aquela nação a nação mais poderosa do planeta. Essa é a nossa guerra civil. E essa é a chance da nossa geração marcar um corte, uma ruptura com o destino de merda que nós temos. E olha que beleza para vocês, cariocas, essa guerra civil começa aqui. Ela começa com o enfrentamento, através do Estado brasileiro e dos seus melhores soldados, contra uma força que já foi invisível e que está se impregnando por todos os cantos, pelos lados, nos bairros e para cima nas instituições. E a gente é a geração que vai eliminar isso. Olha que privilégio nós temos. Isso é um privilégio único. A gente não tem que ver isso como algo ruim. Isso é um privilégio. Quando o Rafa começou a se aproximar e quando nós começamos a conversar, e quando a ideia de uma guerra e um enfrentamento ao crime começou a surgir, eu falei, Rafa, o compromisso nosso é um compromisso muito duro. Isso aqui não será um discurso. Isso é um sacrifício. É um sacrifício que se nós formos declarar guerra, efetivamente o nosso grupo político tem que estar na linha de frente, com os soldados, com os policiais que participam disso. Eu sempre fui próximo dos policiais em São Paulo. Nossa agenda sempre foi dessa. O Guto dedica quase todas as emendas que ele pode dedicar para a área policial. E eles falam, se o governador tiver com a tropa, a gente vai para o inferno junto com o governador. Mas o governador nunca está com a tropa. Nunca está com a tropa. O governador, no máximo, está com a elite no sentido hierárquica. E aí eles fazem uns acordos, tem um aumento de salário aqui, tem um privilégio ali, e o jogo segue. Eu não imagino que seja muito diferente aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, eu não imagino que seja diferente em lugar nenhum no Brasil, incluindo as Forças Armadas. A gente sabe que a elite das Forças Armadas não está preocupada em derrotar o crime, em proteger a fronteira, mas está preocupada em fazer lobby para não entrar na reforma da Previdência como rolou em 2019. A gente sabe que a elite das Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro
tem que desviar das favelas para chegar no clube militar para tomar uísque. Que vergonha para um homem que fez AMAN, que fez cursos preparatórios, ter que desviar de um território que ele jurou defender, que é a base do salário dele. Que vergonha para todos esses homens fardados que ocupam essas elites, que deixaram o território debaixo do nariz deles ser entregue para um bando de bandido, filho da puta. Que vergonha para esses homens que nunca sangraram enfrentando a terra que eles juraram defender. Quando eu falei com o Rafa, eu falei, vamos chamar os caras que estão sangrando. Vamos fazer uma chapa no Rio de Janeiro e vamos fazer um projeto no Rio de Janeiro só com quem sangrou e com quem viu um irmão tombar. Eu não tenho lugar para falar em nome desses caras, mas eu montei um partido e eu tenho a posição para chamar esses caras para estar do meu lado. E a gente tem a oportunidade única de decretar a guerra. E é por isso que eu falei, Rafa, você consegue montar esse time? Ele falou, sim. E hoje eu queria apresentar, agora sim, para todos aqueles que coletaram assinaturas conosco, para todos aqueles que lutaram a nossa guerra, que é a guerra de um civil, a guerra de um democrata, a guerra daquele que seguiu as regras e permitiu que a gente possa participar de maneira altiva do jogo político. Eu quero apresentar o plano nosso para o Rio de Janeiro, que é um plano de guerra, e é um plano de ruptura, não com a democracia, que fique muito claro, mas com os seus vícios, com a sua covardia, com a sua fraqueza endêmica, que faz com que todos nós soframos, em todos os lugares. Eu quero apresentar um plano de guerra, e eu quero que vocês construam e validem. Eu quero apresentar as pessoas que eu estou há meses, silenciosamente construindo. Porque a revolução que virá começa daqui. A inspiração que vai surgir daqui do Rio de Janeiro vai começar a se irradiar para jovens idealistas de todas as áreas em outros lugares do Brasil. E se a gente falou que a gente vai limpar o Brasil com o sangue dos malditos que sequestraram familiares de vocês, que mataram amigos de vocês, que roubaram bens de vocês, que impedem vocês de serem felizes e de exercerem a sua liberdade, que no Brasil é só nominal. Ninguém é livre nessa porra. É uma liberdade nominal. É uma liberdade que a gente vê ou escrita na Constituição, ou no discurso de um ministro, ou num bolsonarista falando que só é livre o Bolsonaro dando seus discursos de merda. Eu não acredito nisso. A nossa liberdade virá a partir do momento que a gente não tenha medo de andar na rua que é nossa. Isso só virá com essa guerra. Então, esse é o painel para a gente discutir o início dessa guerra. E para vocês que coletaram as assinaturas, que lideraram o nosso núcleo, que doaram para nós, começarem a construir junto isso. É um projeto de governo com chance de ganhar e, mais de tudo, com chance de inspirar algo muito novo ao redor do Brasil. Então, com isso, eu trago aqui o Rafa, trago aqui o Martins e trago aqui o início da nossa revolução. Obrigado.